Bom, e aí vamos começar no nosso último estudo do livro, né, da nossa carta de Paulo aos Efésios. Então, assim, eu gostaria, o meu projeto inicial era fazer esse estudo todo e em três estudos a gente bater o capítulo, o livro de Efésios todo, mas não deu, por quê? A aula da semana passada foi muito profunda, que é o que Paulo fala sobre o casamento, né, a obrigação das pessoas na família e na sociedade. Então, se você não viu, entra lá no YouTube e olha lá o estudo 3 da Carta aos Efésios. E hoje nós deixamos um texto, eu deixei separado porque é um tema bem separado mesmo, tá? E que é a armadura de Deus. Então, muita gente já conhece esse texto, mas acha assim, tá, blá, 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 e passou batido. E hoje eu quero esmiuçar. Vocês sabem que eu gosto de pegar a palavra e esmigalhar e tirar tudo que ela tem de proveito para colocar no dia de hoje. Porque se você ler a palavra e não colocar em prática, não teve efeito nenhum. Tá? Então você tem que colocar em prática no seu dia de hoje. É por isso que você tem a oportunidade de ler e de aprender o que está lá. Então vamos lá. Efésios 6, né? Versículo de 10 a 20, são 10 versículos, e que ele vai falar sobre a armadura de Deus. Então, a primeira pergunta está assim: para que se usa uma armadura? Tá? Então, nós sabemos que quando vão na guerra, eu gosto de filme medieval, tá? Adoro filme medieval. Então, você vê aquela armadura, né? Que é difícil até do cara andar, que é uma roupa, não sei se pode chamar de roupa, mas é de aço para proteger. Naquela época não era de arma de fogo, tá? Era para proteger de lança. Então, e eles tinham as lanças, quando fala dardos inflamados, deixa eu pegar um lápis aqui para mostrar. É o quê? Eles pegavam a lança e punha fogo aqui. Tá? Então a lança ia para queimar, ela furava e queimava, né? Cauterizava. Então, quem manja de saúde sabe o que é cauterizando para não sangrar, né? Não, mas não é não. Botava fogo mesmo. Então, era a armadura, ela era assim. Então, tinha o capacete, tem a armadura, tem as luvas, tem o escudo, tem as botas, então andar com aquilo é um negócio muito louco, super, hiper, mega, power, confortável e fazia barulho, devia ser horrível isso, né? E nós vemos isso na história de Davi, que Davi era pequenininho, aquele momento lá dele com Golias, que Saul, a Bíblia diz que Saul era bem alto, Saul era, né? Não sei o quê. E aí ele ofereceu a armadura dele para o Davi ir lutar com Golias. E diz que Davi até tentou, mas era muito grande e dura. Ele falou: não quero isso não, que está desconfortável. Então é assim: a armadura do outro não serve para mim. Você tem que construir a sua armadura no seu tamanho. Às vezes a armadura é grande demais, às vezes ela é pequena demais, às vezes ela vai te incomodar. Por quê? A armadura tem que ser feita pessoalmente, tá? Então, da mesma maneira que a armadura de Saul não serviu para Davi, a sua armadura não vai servir para mim e nem a minha vai servir para você. Você tem que construir a sua armadura para enfrentar essa batalha, tá? Então, a palavra diz no versículo 10 e 11, diz o seguinte: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a pergunta é: para que se usa uma armadura? Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso diz o seguinte: o diabo vai armar ciladas contra você. Esquece aquele evangelho da maciota que falaram para você: agora estou estudando a Bíblia, agora estou orando, agora estou não sei o que, minha vida vai ser mar de rosa. Esquece essa história, isso é uma falácia, isso não existe, porque o diabo não descansa. Então, aqui, Paulo, revestivos com a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas. As ciladas vão vir. E se você estiver revestido com a armadura de Deus, você não vai cair, tá bom? Então, para que se usa uma armadura? Para se proteger, para se fortalecer e para ficar firme contra as ciladas, tá bom? A pergunta 2. A nossa luta, na verdade, é contra o quê? Aí você vai falar, mas a armadura, para lutar o quê? Aqui o versículo 12 diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Isso quer dizer, a nossa luta não é contra as pessoas. Você não está lutando com o seu chefe, você não está lutando com o seu irmão, você não está lutando com o seu empregado, não está lutando com o seu inimigo, tá? E sim,
contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso quer dizer o quê? Você não está lutando contra o Zé, tá? O Zé é fictício. O Zé está você está lutando com aquele que está usando o Zé para te agredir. Aí é que vem a história do amor de Jesus. Jesus diz para você amar o seu inimigo, porque na verdade ele está sendo usado para te agredir. Então você o ame, tá? De uma certa forma que ele deixe de ser usado. Porque tem gente que é usado por Deus, mas tem gente que é usado pelo capeta, gente. Fala sério, que se deixa usar pelo capeta. Tem gente que começa a falar umas coisas que você olha e você fala, não, não é ele que está falando. Tá? E isso é verdade. Todas nós já tivemos essa experiência de ter. Parece que a pessoa saiu de si, quem está falando é outra. E eu não estou falando de possessão demoníaca, eu não estou falando nada disso. Estou falando que as pessoas são usadas mesmo para te agredir, para te magoar. Muitas vezes o inimigo usa as pessoas mais próximas de você para te ferir. Porque se uma pessoa estranha da rua passar lá na calçada e xingar você, você não vai nem ligar, você fala, coitado, é louco. Mas se uma pessoa próxima de você, que você ama, falar 1/10 do que aquele da rua falou, aquilo vai te atingir. Tá? E o inimigo sabe disso. Então, a sua luta não é contra as pessoas. Aqui tá falando que as pessoas são usadas. Então, você não tem que odiar o seu irmão porque ele está fazendo mal para você, ele está te perseguindo, tá? Você tem que lutar contra o espírito, não estou falando de espiritismo, tá? Mas com os espíritos das potestades, os dominadores, as forças espirituais que estão usando a pessoa. Então, a máxima de Jesus ainda está valendo. Amar o seu inimigo, porque com o amor é a força mais forte da natureza, tá? A segunda é o medo, mas o amor vence tudo. O amor lança fora o medo, o amor cobre multidão de pecados. Então, Jesus explica muito bem qual é a função do amor, tá? Então, a nossa luta, na verdade, não é contra as pessoas, é contra os principados, potestades, os dominadores e as forças espirituais, tá bom? Vamos lá. 3. Por que precisamos ter uma armadura de Deus? Por que nós precisamos? A resposta está lá no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, por que nós precisamos ter a armadura? Para permanecermos firmes e inabaláveis no dia mau. Ué, mas vai ter dia mau? Agora que eu estou seguindo script, eu faço estudo toda quinta-feira, eu escuto louvor, eu amo meu irmão, eu quero o bem de todo mundo. E vai ter dia mal? Vai. Nossa, então eu não quero, não quero. Eu quero o evangelho da maciota. Não tem, não tem. Surpresa, não tem. A diferença, quando eu falo crente, é o que crê em Jesus, tá? A diferença do crente é que ele também tem problema, mas a diferença é que ele não vence sozinho. Ele terceiriza o problema, tá? Então, tem o dia mal? Tem. E o versículo diz: tomai a toda a armadura para que possais vencer no dia mal e depois de ter vencido, permanecer inabaláveis. Gente, essa palavra inabalável me faz lembrar as construções que tem no Japão. O Japão tem muito terremoto, né? E assim, a obra-prima do Japão são os prédios. Vou pegar um creminho aqui para mostrar. Os prédios são construídos. O Japão é ilha, né? Um monte de ilha, um arquipélago. Então tem assim, e aqui embaixo eles têm amortecedores. Para quê? A base, o alicerce são amortecedores, são molas gigantes, vamos dizer assim. Então, quando a terra treme, o prédio não balança. Isso é muito legal. É uma arte da engenharia japonesa criada para não abalar o prédio. Então, quando fala para você permanecer inabalável, eu lembro muito dessa imagem dos prédios do Japão, que pode estar o terremoto que for, ele continua lá firme e forte, tá? Então, nós temos que usar a armadura, por quê? Para resistir no dia mal que vai vir e permanecer inabaláveis. E aí, a pergunta 4 para frente, vai perguntando, então, o que é? Quais os itens da armadura? Então, vamos lá. A pergunta 4, o que é e onde vai a couraça da justiça? Então, vamos lá. Estai firmes, é o versículo 14. Estais, pois, firmes, cingido-vos, cada vez que a Bíblia fala cingir, é vestir, tá? Com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça. A couraça é a parte
de cima. Seria a blusa, tá? Então, você se vista com a verdade, tá? E a couraça da justiça. Tenha a justiça e a verdade como seu revestimento. Tudo que você for falar, que passe pelo filtro, você vai falar de dentro para fora, que passe pelo filtro da justiça e da verdade. Então, isso quer dizer o quê? Evite a mentira. E a mentira não necessariamente é eu contar uma historinha, não fui eu que peguei. Muitas vezes é deixar a pessoa entender alguma coisa que não é verdadeira. Dar a entender uma situação. Não, mas eu não falei, mas você deu a entender que aquela situação aconteceu de outra maneira. Isso também é mentira. Induzir o outro a acreditar numa coisa que não aconteceu. Isso é mentira também, tá? E a justiça é o quê? Nós não somos justos. Só Deus é justo. E eu vou falar uma coisa para você. Deus, ele é mais misericordioso do que justo, porque se ele fosse justo, eu estava queimando no meio do inferno. Mas graças à sua misericórdia, ele tem mais misericórdia do que justiça para nós, tá? Ele vai ter justiça no final, mas por enquanto ele ainda está agindo com misericórdia. Então, você revista-se com o filtro, vamos colocar assim, com o filtro da verdade e da justiça. Na medida do possível, do seu entendimento, procure ser justo, procure ser verdadeiro. Então, revestir, cingir, vestir é cingir com a couraça da justiça. Pergunta 5. Devemos calçar o quê e para quê? Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Isso é o quê? O que é o evangelho? É boas novas. E é muito legal Paulo usar esse exemplo. Paulo era romano, né? E ele está falando aqui, eu creio que na hora que ele está escrevendo, ele está lembrando dos soldados romanos, né? Da vestidura dos soldados. Então, o que acontece? O que vai no pé? Pé, aqui ele fala do pé, é proclamar o evangelho. Então, todas as vezes que nós vemos alguma coisa de sapato, é de andar, né? Alguma coisa nos pés, você imagina que é para andar. Quando Jesus, a última coisa que ele falou para nós, quando estava vivo aqui na terra, ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide. Ide é com os pés. Então, se é uma analogia que você tem que ter o evangelho da paz, é o que tem que motivar aonde você vai, a sua direção. Se você tiver com os pés preparados para onde você estiver, levar o evangelho, você está usando a armadura de Deus, tá? Então, a armadura de Deus não só é para te proteger, mas é como levar o evangelho. Então, não importa onde você for, você vai no supermercado, você vai no trabalho, você vai encontrar com um amigo, você vai numa reunião de amigos, aonde quer que você for, você tem que estar sempre pronto para saber que você pode estar indo e ter a oportunidade de levar o evangelho para uma pessoa. E muitas vezes você vai levar o evangelho sem palavras. Com uma atitude você consegue levar o evangelho da paz. Então, os seus pés têm que estar calçados com a preparação para levar o evangelho, tá? Outra parte da armadura. Pergunta 6. Qual a finalidade do escudo da fé? Quando a gente fala de escudo, pode falar a verdade, que tá todo mundo lembrando do Capitão América, tá? Aliás, a gente assiste o filme do Capitão América só para levar as crianças, entendeu? E se deliciar com as imagens que nós vemos. Então, o que acontece? O Capitão América, ele tem um escudo, tá? Que ele protege. E aqui o texto diz o seguinte: embraçando é colocar o braço dentro. Já viu que o escudo tem uma alcinha para você pôr o braço, né? Embraçando o escudo da fé. Se você tem fé, se você tem uma fé, você vai, diz o texto, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é dardos inflamados? É isso que eu falei no começo, o tal da lancinha com fogo, porque o inimigo, ele tenta atingir você com dardos inflamados, ele tenta atingir o seu coração, ele tenta atingir o seu mais profundo desejo, sentimentos e emoções, ele tenta atingir com dardos inflamados, com flechas inflamadas, quer dizer, flechas de fogo, flechas acesas. Então, ela pode, muitas vezes, furar a sua couraça, mas você tem que ter o escudo, que com o escudo você vai neutralizar as flechas de fogo do inimigo, tá? Então, qual é esse escudo? A fé. Porque se você tem fé, você sabe que pode acontecer qualquer coisa, que aquilo que foi prometido para você está seguro. Tá? É fácil? Não, não é. Mas quando vier uma situação, lembra
que nada vai poder te abalar, porque você tem uma fé, eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso. Isso é um verso muito legal. Então é o seguinte, saiba que você tem um projeto, que Deus está te cuidando, que nada na sua vida acontece por acaso. Então eu não vou deixar me atingir o meu coração, as minhas emoções com essas flechas de fogo lançada pelo inimigo para me desestabilizar. E geralmente é para pegar no coração. Aí a gente fala de relacionamentos, pessoas que nós amamos, que estão próximas da gente e que de repente nos lançam dardos inflamados. Aí você vai dizer, mas essa pessoa é má? Lembra que nós falamos no começo? A sua luta não é contra a pessoa, é contra alguém que está querendo te desestabilizar, tá bom? 7. Qual é a função do capacete? Tomai também o capacete da salvação, tá? O capacete da salvação. Os capacetes você põe na cabeça. Se você tem a certeza da salvação, você não vai permitir que entrem na sua cabeça coisas que te desestabilizem. Por exemplo, será que você é salvo mesmo? Você não vai ouvir porque você está com um capacete protegendo a sua mente. O capacete vai proteger a sua mente, o seu ouvido e os teus olhos. Ele vai proteger. Vocês já viram que o capacete tem até uma gradinha assim, furadinha, tudo para o cara poder enxergar, mas ele está protegendo os olhos. Então, os olhos e os ouvidos são a entrada para a mente. Se você tem a certeza da salvação, podem vir falar qualquer coisa que não vai agredir a sua mente. Não, nada vai colocar em dúvida a sua salvação, nada vai colocar em dúvida a sua fé, porque você sabe que você foi salvo, não por merecimento, mas pela graça de Jesus. Então, tomai o capacete da salvação. Então, cada vez que alguém estiver falando blá, 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 você pega, põe o capacete para proteger a sua mente. Do mesmo jeito que você protegeu o seu coração, você põe o seu capacete para proteger a sua mente. E muitas vezes tem alguém que senta aqui no nosso ouvido, no nosso ombro e fica bababá, 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 bababá. Aí você acredita, eu não posso, eu não consigo, porque eu sou pecador, porque eu sou falho, porque eu tenho defeito, eu não sou digno. Tudo isso é mentira de quem você está deixando falar e entrar coisas na sua mente. Use o capacete da salvação para proteger os seus ouvidos e os seus olhos de contaminarem o seu cérebro, o seu pensamento. E não se esqueça que o seu pensamento, o seu cérebro é o que domina todo o seu corpo, tá? E aí vem o que é a espada do espírito. Quando você vai numa luta, você tem até aqui é só coisa para te proteger. E aí fala, tome a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada é com o que você ataca. Você não vai atacar com um revólver. Você vai atacar com a palavra de Deus. Foi isso que Jesus fez quando ele foi tentado lá no deserto. O diabo falava e ele respondia com a palavra de Deus. Como você vai atacar com a palavra? Você vai jogar a Bíblia no cara? Não, você vai aqui. Quando você vê alguma coisa, alguém te atacando, não precisa nem responder, mas tenha na sua mente as promessas que Deus tem para você. E por isso que eu digo, é importante você conhecer as promessas, você saber do que você é digno, para você atacar com a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, a única coisa que você vai usar para atacar é a palavra. E você só vai poder atacar se você souber. E não adianta pegar versículo isolado, não, e ficar decorando os versículos sem saber o contexto, tá? Então, você tem que estudar para poder saber e ter tudo aqui para usar no momento oportuno. Como diz o texto lá para cima, para usar no dia mal, no dia em que vier a luta sobre você, tá bom? Pergunta 8. Em quem temos que estar ligados durante toda a batalha? Tá? Tá lá no versículo 6, 18a. Com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, tá? Paulo fala mais para frente, orai sem cessar. Mas o que é isso? O que é isso? Se você tem o hábito de orar de manhã e depois orar de noite, ou orar só no domingo, isso aí é o seu esquema. Eu já tenho um negócio direto, entendeu? A cada situação eu estou falando com Deus. A cada situação, tá? Eu não caio a ficha, não desliga, sabe? Não, então, eu acho um barato, né? Assim, a gente foi criada igreja antiga, as pessoas tinham aqueles hábitos de orar, então eu chamava o irmãozinho lá, Senhor, entramos na sua presença para falar contigo.
acho que Deus olha e fala assim, peraí, onde é que você estava? Que você saiu da minha presença, né? Então, nós estamos na presença de Deus o tempo todo. E o grande barato é você ter essa intimidade de, conforme a situação, você conseguir falar com ele. Aconteceu uma coisa, você fala com ele. Você está dirigindo, você tem um tempo para bater um papo, entendeu? Então, isso é que é orar sem cessar. E na hora da batalha, você tem que estar oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, tá bom? Então, aí a pergunta 9. O que é vigiar com perseverança e súplica? Tá ainda no versículo 18, a parte B. Então tá lá. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem são os santos? São os salvos, são os separados. Então, o que nós temos que fazer quando for para a luta? Vestir a armadura, tá? E estar sempre com oração e súplica o tempo todo ligado no Espírito Santo, certo? Orando por você, pela luta e pelo outro, inclusive por aquele que está sendo usado para te agredir, tá? Para te magoar. Então, né? Se liga. Pergunta 10. Nos versos de 19 a 20, Paulo faz um pedido a seu favor. Qual é? O texto diz o seguinte: então, você tem que estar vigiando com perseverança e súplica por todos os santos, que é o versículo anterior, e aí ele continua, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Ele está pedindo que os irmãos intercedam para ele, para que ele tenha autoridade e abrir a boca e da palavra, da boca dele sair o evangelho. O evangelho que ele diz, ele se chama de embaixador e que ele tem obrigação de fazer. Então ele pede para você estar constantemente, mesmo durante a sua luta, você está intercedendo pelos santos e pelas pessoas que estão nas suas lutas também. Então você está orando por você e pelos outros, que cada um tem a sua luta. Então, durante a minha luta, eu estou orando por você na sua luta e você está orando por mim. É isso que Paulo fala aqui, tá? Então, todas as vezes que você estiver numa luta, mantenha, sabe, liga e deixa ligado para poder recorrer a qualquer instante. E eu vou contar uma coisa para vocês: se fizer um hábito na sua vida, você não vai conseguir desligar essa ligação nunca mais. Você vai ver que é tão legal, o seu dia é tão diferente quando você está conectado com o Espírito Santo o dia inteiro, que você vai ver que já faz parte da sua vida. Você não consegue viver mais sem isso. Faz um teste. Eu tenho certeza que você vai ter grandes coisas para contar depois. Bom, a última pergunta é a pergunta 11ª, que diz assim: quem levou essa carta até os Efésios? Então, aqui nós vamos ver que quem levou essa carta foi o Tíquico. Olha o nome do cara, Tíquico. Então, ele diz o seguinte: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu o enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Então, o que acontece? Paulo mandou Tíquico levar essa carta, Paulo convivia com ele, Tíquico era um discípulo dele, então ele mandou, porque Paulo ia abrir igreja e depois ele ia para outro canto, abrir outras, né? E aí ele mandava as cartas. Então, naquela época não tinha Facebook nem WhatsApp para você falar como é que você está, certo? Não tinha isso. E aí ele manda Tíquico para falar como ele estava passando, o que ele tinha. Vocês lembram que Paulo tinha um problema na vista e a maior parte das cartas dele não foi nem ele que escreveu, tá? Ele assinava. Então tem uma carta que ele fala: eu assinei com letras grandes. Vocês veem que está com letra grande porque ele tinha problema de visão por causa da queimadura que ele teve quando ele encontrou com Jesus. Então geralmente ele ditava a carta, né? E aqui então se deduz que se Tíquico levou, provavelmente Tíquico que tenha escrito, mas ele mandou a carta e ainda contou como é que estava, contou as novidades. Aí termina a carta aos Efésios. A igreja de Éfeso é uma igreja mencionada nas igrejas do Apocalipse, porque essa igreja realmente existiu, e ela era uma igreja assim bem
bem dedicada. E se você ver lá no Apocalipse, a única repreenda que Jesus fala para essa igreja é que estava perdendo o primeiro amor, perdendo aquela paixão, aquela coisa de evangelizar, né? E é a única reprimenda que a igreja de Éfeso tem. Então, é uma igreja muito querida, uma igreja que gostava de Paulo, que ajudava no ministério dele, financeiramente, socialmente, intercedia. Então, ele sempre estava mandando cartas e se atualizando e confraternizando com os irmãos de Éfeso, né? Então, mas o que eu queria deixar bem claro nesse texto, nem é essa parte do final, é a armadura. Então, eu te pergunto, qual é a sua luta hoje? Eu não sei qual é a sua luta, eu sei qual é a minha. Qual item da armadura eu esqueci de colocar, tá? Se você esquecer de calçar, né, os pés com a preparação do evangelho, o que vai acontecer? Você pode ir para um lugar e você desperdiçar uma oportunidade de falar do amor de Cristo para uma pessoa. E, de repente, essa pode ser a oportunidade que Deus tem de falar com essa pessoa através de você. Então, esteja com os pés sempre preparados. Vista a couraça da verdade e da justiça, para que nada que saia de você possa contaminar o ambiente e também nada possa entrar. Então, se você tem uma verdade, você está protegido pela verdade e justiça, podem falar o que for que não vai entrar em você, tá? O escudo, né? O escudo da fé vai fazer o quê? Com a sua fé, você vai proteger o seu coração. A fé vai proteger as suas emoções dos dardos inflamados do inimigo, das flechas de fogo que o inimigo vai tentar mandar para atingir o seu coração, as suas emoções, e geralmente através das pessoas que a gente ama, tá? O capacete vai blindar o nosso cérebro, proteger a nossa mente de ouvir e ver coisas que vão nos desestabilizar. Então, é o seguinte, ponha o capacete da salvação. Eu sou salvo porque a Bíblia diz que todo aquele que confessar Jesus como Filho de Deus é salvo. Então, se você confessou que Jesus aceita o sacrifício de Jesus como seu intermediário entre você e Deus, ok, você está salvo. Não vai ouvir mentira nenhuma do inimigo dizendo que você não é digno, dizendo que você tem que seguir um script, não depende de você, depende do Senhor e ele já fez tudo para isso. Então, use o capacete da salvação para proteger os seus ouvidos de deixar entrar qualquer coisa na sua mente. E quando você for lutar, use só a palavra. A sua espada tem que ser só a palavra, porque a palavra, a Bíblia fala que é uma espada de 2 gumes. Sabe o que é a espada de 2 gumes? Ah, meu lápis aqui de novo. Ela corta dos 2 lados. E aí ela fala que a palavra de Deus, sabe por que ela corta 2 lados? Quando você usa ela está cortando, ela está atingindo a pessoa e a você também. Todas as vezes que você usar a palavra, você está aprendendo e você está abençoando alguém. Então, a única coisa que você vai... Então, em vez de maldição, de xingamento, não use nada disso. Use a palavra como a sua espada. E eu tenho certeza que se você tiver com a espada, com o escudo, com a couraça e com o capacete, você vai estar protegido. Aqui, como fala no primeiro versículo, você vai estar protegido para o dia mau. Tá? E você vai ficar protegido no dia mau e você vai permanecer inabalável. E é esse o objetivo. E Paulo escreve essa carta para os Efésios e para mim e para você estarmos inabaláveis, permanecermos inabaláveis e suportar as ciladas do inimigo no dia mau. Boa luta para você. Beijinhos e uma luta vitoriosa.